Vamos mergulhar hoje numa história da Segunda Guerra Mundial que é cheia de contradições. O papel da Suécia. Afinal, foi uma nação de heróis ou um país que jogou para os dois lados? A verdade, como vamos ver, tem duas faces bem distintas. E a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. A Suécia realmente salvou os judeus durante a Segunda Guerra? Parece uma pergunta de sim ou não, mas a realidade é bem mais complexa do que isso. Então vamos começar com a imagem mais famosa que a gente tem, a da Suécia heróica. Mas será que essa imagem se sustenta quando a gente olha os fatos mais de perto? Olha, a resposta curta e grossa é sim. A Suécia teve sim um papel importante no resgate de judeus. Só que, como quase tudo na história, a história completa, essa é muito, mas muito mais complicada do que um simples sim. E para entender esse lado heróico da história, a gente precisa focar numa figura-chave, uma pessoa que ficou conhecida como o Herói de Budapeste. O nome dele era Raoul Wallenberg, e o curioso é que ele não era um general nem um grande político. Ele era um diplomata sueco, enviado para Budapeste, lá na Hungria, bem no meio do furacão da perseguição nazista. E o que o Wallenberg fez foi simplesmente impressionante, porque ele não ficou parado atrás de uma mesa. Primeiro, ele distribuiu milhares de passaportes de proteção suecos, que na prática transformavam os judeus em cidadãos protegidos pela Suécia. Segundo, ele criou casas seguras com a bandeira sueca, que eram tipo pequenos territórios neutros no meio do caos. E terceiro, e talvez o mais incrível, ele peitou oficiais nazistas cara a cara para impedir que levassem pessoas para os campos de extermínio. E qual foi o impacto disso tudo? Dezenas de milhares. A estimativa é que as ações de um único homem, de Raoul Wallenberg, salvaram dezenas de milhares de vidas. É um número que a gente mal consegue processar. Mas essa, como dissemos, é só uma face da moeda. Agora a gente precisa virar e olhar para o outro lado. O lado que mostra como a política oficial de neutralidade da Suécia teve, na verdade, um custo moral bem alto. É aqui que a história muda de tom. É o ponto crítico, onde aquela imagem heróica da Suécia começa a se complicar de verdade. Se a gente colocar lado a lado, essa dualidade fica escancarada. Do lado positivo, sim, a Suécia manteve a neutralidade, aceitou refugiados e permitiu missões de ajuda. Mas do lado negativo, bom, aí a gente vê o comércio que rolava com a Alemanha nazista, o medo excessivo de irritar o Hitler e, o mais revelador, a ajuda humanitária só aumentou de verdade quando a guerra já estava virando contra os nazistas. Então, a verdade é essa. A Suécia ajudou? Ajudou. Mas também foi oportunista? Com certeza. A política do país parece ter dançado conforme a música, sempre de olho em quem estava ganhando a guerra. E isso leva a gente para o coração dessa história. O conflito entre a coragem de um indivíduo e a cautela calculista de um Estado. É o herói contra a máquina do governo. Essa comparação entre o Wallenberg e o governo sueco diz tudo. A motivação do Wallenberg era a coragem pessoal, era a moralidade. A do governo era o interesse nacional, a sobrevivência política. O risco que o Wallenberg correu, ele foi para cima dos nazistas. O do governo, uma diplomacia toda cuidadosa. E o mais gritante é o cronograma. Wallenberg agiu no auge do perigo. Já o governo sueco só criou coragem quando a vitória dos aliados parecia garantida. Sendo assim, o ponto-chave é este. Wallenberg foi a exceção, não a regra. Ele agiu por conta própria, com uma coragem que ia muito além do que o governo dele esperava, ou talvez até quisesse. Ele não era um reflexo da política oficial, ele era um ponto fora da curva. Ok, com essas duas faces da Suécia bem claras, vamos tentar chegar a um veredito final sobre o papel do país na guerra. Vamos a um resumo bem direto. Sim, a Suécia ajudou os judeus. Sim, o Wallenberg foi uma peça fundamental nisso, mas o país também fez negócios com os nazistas. E no fim das contas, a neutralidade teve um custo moral bem pesado. A conclusão que a gente pode tirar, então, não é preta no branco, sabe? Tá mais para uma zona cinzenta. A Suécia fez mais para ajudar do que muitos outros países? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, fez muito menos do que poderia ter feito se o interesse nacional não tivesse pesado tanto na balança. E isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar, né? Se a Suécia fez menos do que podia, qual foi o país que, em proporção, mais se arriscou e mais salvou vidas durante o Holocausto? Bom, mas essa aí já é uma outra história.